Fala, Cripto Traders, sejam bem-vindos a mais um estudo do mercado de criptomoedas aqui no canal do Smart Money Club. Me chamo Jader Gouveia, trago para vocês mais uma atualização, tá? Rolou trade durante o fim de semana, gente. É maravilhoso quando acontece trade no final de semana. E no final desse vídeo eu vou estar comentando e explicando para vocês como foi que rolou esse trade e como a gente vai estar montando posição para estar colocando mais dinheiro no bolso. O Bitcoin está lateralizando ali mais uma vez, a gente sabe que quando ele lateraliza, ele tende a explodir. Então a gente precisa rastrear para qual lado ele vai, provavelmente manipular a liquidez para depois explodir, tá? Porque o Bitcoin ele tende a fazer isso. Ele primeiro captura para depois ele seguir para o movimento no lado contrário. E você precisa saber qual exatamente é o ponto de liquidez que ele tende a manipular para a gente poder estar surfando o movimento correto e não estar sendo estopado igual a sardinhada faz, beleza, gente? Então, ó, já clica aqui, se inscreve nesse canal, curta esse vídeo, compartilha, distribui esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Você pode estar ajudando na vida dessa pessoa, beleza, gente? Então, sem mais delongas, vamos para o gráfico. Aqui estamos, galera, já estamos no gráfico, tá? Como vocês podem ver, eu falei que a gente tinha essa região desse swing point branco aqui, olha, exatamente essa região, beleza? E que tinha essas regiões aqui, order block, que poderiam ser capturadas. Mas aí ela vem, toca nesse primeiro ponto de imbalance, inclusive rolou trade, já comentei com vocês esse trade aqui. E ele começa a fazer um movimento aqui de queda, onde ele faz esse movimento de choque. E aí o que foi que eu falei para vocês? Que a partir disso a gente passou a ter esse novo range aqui amarelo, tá certo? Atualizando vocês para vocês não ficarem por fora. Tranquilo? A gente teve esse minor boys aqui, deixou esse fundo, passou a ter essa estrutura aqui amarelinha. E aí eu até tracei essa order block para vocês, que foi outro trade que eu já comentei também na sexta-feira, beleza? Ele veio aqui, ativou essa região, a gente teria como alvo aqui os fundos, ele veio capturar exatamente, ó, domingo, ontem à noite ele veio bater essa região, tá? E ontem à noite ele veio bater o take aqui desse trade. E olha que massa, na mesma hora, primeiro, eu falei para vocês que a gente estava esperando o quê? Que o Bitcoin saísse desse range amarelo para a gente saber se essa correção aqui já teria encerrado nesse imbalance ou se ela ainda quer capturar algo mais, buscar outras regiões aqui acima para poder dar continuidade, ou se de fato ele ia fazer um movimento aqui perdendo fundo para dar continuidade na queda. Como vocês podem ver, ele somente viola, tá? Eu estou aqui numa hora, mas se a gente colocar no 15 minutos também, vocês vão ver que ele somente viola. Ele só joga pavio, então a gente ainda não tem como considerar que isso aqui de fato foi um movimento de boys. Inclusive, o que é que isso aqui foi? Isso aqui foi mais um trade, gente. Por que isso aqui foi mais um trade? Porque no momento que ele faz essa impulsão aqui de alta, a gente sabe que isso aqui também é um range, tá? A gente sabe que isso é uma estrutura, em algum fractal isso aqui é uma estrutura. E aí ele captura toda essa liquidez aqui, ó, busca essa região aqui dessa order block, tá? Exatamente esse candle branco aqui, ó, todo esse candle branco, tá certo? Ele trabalha ali na região desse candle e já ativa um trade de compra, que inclusive mais uma vez bateu o alvo, tá? Mais um trade massa aqui que ativou na captura de liquidez desse fundo. Vocês sabem que isso aqui é liquidez, gente. Vocês estão cansados de saber que isso aqui é liquidez deixada. Beleza? Então ele captura, mas ele ainda não consegue sair dessa estrutura aqui. Essa estrutura ela tá desde quinta-feira, ó. A gente tá com essa estrutura desde quinta-feira, dia 27. Ainda não conseguiu ter força suficiente para de fato quebrar, seja para baixo, seja para cima. Ela somente viola aqui. Então a gente segue aguardando, a gente tem que seguir aguardando, beleza? Se a gente for olhar aqui subfractal, ó, deixa eu colocar aqui no 15 minutos para vocês, só para vocês darem uma olhada. No momento que a gente vê que trabalha isso aqui, gente, ó, se isso aqui é uma estrutura, esse topo até esse fundo é uma estrutura, todo movimento que traz ele daqui até aqui é subestrutura, tá? É a estrutura interna desse movimento. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam saber o que é estrutura interna. Qual o momento que vale a pena você buscar a estrutura interna? Dentro daquele movimento que você está analisando. Ou seja, se ele fez aqui, ó, topo, fez um fundo, fez um topo. Você quer entender o que aconteceu desse fundo até esse topo aqui. Você precisa saber o que foi que fez o preço sair daqui e evoluir até esse ponto aqui. E para isso você precisa entender a estrutura interna desse movimento. Então é aqui que você vai diminuir o fractal para ver o que foi que aconteceu aqui dentro, ó, até o preço percorrer todo esse caminho de chegar aqui em cima, entendeu? Então se a gente tem esse topo e esse fundo aqui, ó, a gente precisa entender todo o caminho que está sendo percorrido aqui embaixo.
Tá certo, gente? E aí o que é que a gente consegue ver? Que ele desce fazendo esse boss, ó. Esse boss passa a ter essa nova estrutura subfractal, tá certo? Passa a ter essa nova estrutura subfractal. Depois que ela faz essa nova estrutura subfractal, ó, topo, fundo, o que é que ela faz? Ela deixa aqui esse topo e aí ela começa a trabalhar uma nova estrutura para levar o preço até a próxima região. Ou seja, isso aqui é uma impulsão. Daqui até aqui foi um movimento que o Bitcoin jogou o preço daqui até aqui. E nessa microestrutura a gente consegue entender o quê? Que ele faz um boss nessa região. Ó. Essa região aqui, ela deixa um boss, certo? Por que essa região aqui ela deixa um boss? Apesar de que ele não fez o boss maior aqui, ó, mas na subestrutura ela fez esse movimento aqui de impulsão, onde ela faz um boss aqui, tranquilo? Então isso aqui é um minor boss de uma microestrutura, de uma estrutura interna, tá certo, gente? E aí o que é que ele faz? Ele faz um movimento de choque aqui nesse topo. Nessa microestrutura ele vem aqui embaixo, ativa o trade, que eu já comentei com vocês que veio buscar a região aqui, e joga o preço lá para cima, impulsionando lá para cima, fazendo um choque, tá? Um choque aqui no subfractal. Então, com isso, o que é que a gente tem? Primeiro, a gente está dentro dessa estrutura macro aqui, estamos, correto? Mas a gente tem uma nova estrutura que faz isso aqui, ó. A gente tem essa nova estrutura que faz isso aqui, devido àquele choque. Beleza? É uma microestrutura? É uma microestrutura. Mas é uma estrutura. Tranquilo? Então, é por isso que ele aqui, ó, inclusive a gente já consegue ver o quê? Que ele chega nessa região e ele já começa a dar resposta. Se a gente for aqui para um fractal de 3 minutos, a gente vê que ele já começa a fazer, inclusive, um movimento muito parecido com o flip, tá? Ó, capturou todos os fundos, ó, bastante liquidez, captura, tem essa liquidez aqui nos topos, ele pode estar indo agora fazer uma captura, buscar um movimento lá mais alto e continuar a alta. Ele pode estar aqui prestes a dar uma compra para a gente, tá? Isso aqui também pode ter sido a captura para ele continuar a queda? Pode também. Veio aqui, capturou os fundos aqui, ó, já jogou ali, capturou os topos, fez esse sweepzinho aqui de liquidez, ele já pode também estar querendo jogar lá para baixo. A gente tem que ficar atento. É uma região onde a gente de fato precisa de confirmação, tá? O ideal é que a gente aguarde aqui uma confirmação, um choque, tá? Seja um choquezinho ou seja uma confirmação desse flip para que a gente possa estar comprando aqui. Por que eu falo isso? Porque existe o risco de ele querer fazer de fato esse boss aqui amarelo, tá? E dar continuidade aqui na baixa, e isso aqui já tem encerrado a correção do movimento do Bitcoin de alta. Então tem esse risco se você for comprar aqui. Tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção, para não acabar, ó, vendo o preço cair com tudo e você tá comprado. Entendeu? Então fica atento porque ele está numa região aqui bem delicada, ó. Ele pode estar só buscando aqui um pouco de força, esperando a sardinha fazer justamente isso, ó. Vem comprar, 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 juntar várias posições de venda aqui para jogar para baixo. Ele pode estar fazendo esse movimento aí. Então fiquem muito atentos para estar comprando aqui, beleza? Inclusive aqui embaixo também, ó, a gente tem um candle aqui com bastante liquidez, mas que a gente tem que ter atenção porque o Bitcoin pode querer capturar os fundos. Sigo dizendo, o que é que seria a melhor situação para a gente? Uma captura de todos esses topos, tá? A gente consegue ver, inclusive, que ele está afunilando, ó. Ele vem fazendo um movimentozinho e quando ele vem fazendo esse movimento, a gente sabe o quê? Que existe liquidez aqui e existe liquidez aqui. Qual o cenário lindo para a gente que opera SMC nessa situação aqui? Qual seria o cenário lindo? Que a gente visse uma captura desses topos, fechando uma região aqui de order block, ó, para a gente poder pegar essa venda, sabendo que ela depois vem capturar os fundos. Esse cenário seria completamente, né? Seria lindo aí para a gente. É um cenário que a gente que opera liquidez, pontos, regiões de liquidez, a gente gosta muito de ver, porque a gente sabe que quando ele faz esse afunilamento, a sardinha está vendendo aqui, comprando aqui. Vendendo aqui, comprando aqui. Ou seja, comprando, vendendo aí dentro do chamado canal, né? Eles falam canal aí, triângulo, cunha, seja a figura que eles gostem de operar. Inclusive o rompimento, tá? Se ele fizer esse movimento aqui para cima, muita sardinhada vai entrar comprado achando que é rompimento. Ou seja, vai juntar mais liquidez ainda aqui nos fundos devido a muito stop. Aí só faz a gente entender cada vez mais que ele vai fazer esse movimento aqui. Entendeu? Então isso seria o mais bonito pra gente. Caso ele não faça isso, aí você pergunta, ah, Jader, mas e se ele vier aí capturar logo os fundos aqui? Gente, se ele capturar logo os fundos, a gente vai ter esse topo aqui, ó. Esse vai ser o topo, tá? Do movimento.
Esse é o topo referente ao novo fundo que vai ser feito no momento que ele vier fazer isso. Então, o que é que a gente vai ter? Toda essa região aqui de liquidez para ser capturada e que posteriormente, muito provavelmente, o preço vai vir capturar para poder estar dando continuidade. Então, a gente vai ter isso aqui como um novo ponto de liquidez para a gente pensar em venda. Tranquilo? Então, gente, resumindo, sigo acreditando ainda em venda, tá? Sigo acreditando ainda em operar short, apesar de que eu sei dessa possibilidade de ela vir trabalhar aqui em cima, ó, de ela vir trabalhar aqui em cima, buscar essas regiões de order block que eu já tracei, mas acredito que o principal é a gente conseguir pegar a venda, beleza? Surfar uma compra até lá seria bom? Óbvio que seria, dinheiro no bolso. É excelente, a gente sabe que tem venda aqui em cima, é massa que a gente surfe o preço até ele chegar lá. Mas são situações mais complicadas, mais delicadas. Por isso que eu digo que o principal é você focar na venda. Por que são situações mais complicadas? Porque são situações que a gente precisa de confirmação. O Bitcoin tem muita coisa aqui para capturar de liquidez. Inclusive do fractal macro, tá? Ele tem lá embaixo. Esse é o perigo. Ele pode simplesmente cair aqui, ó, e sair corrigindo tudo, fazendo o famoso VSR que o Bitcoin gosta de fazer. Se vocês prestarem atenção, ele está num cenário bem parecido com isso, ó, porque ele faz essa impulsão muito forte para cima, lateraliza e já começa, ó, a trabalhar aqui. Perdeu o fundo, fez esse choque, ele pode estar só buscando aqui uma forcinha para dar continuidade. Fazer o BRB, que é o BRB não, é o Rally Base Rally, é o RBR, tá? Que é onde ele faz o Rally, que é essa primeira queda, a base, e aí ele faz outro Rally, fazendo o RBR, tá? Então ele pode estar fazendo esse cenário aqui, de VSR, que é um movimento que a gente já sabe, que o Bitcoin tende a fazer muito. Ele impulsiona, lateraliza e vem mitigar da mesma forma, fazendo esse V, tá? Fazendo esse movimento aqui em V. Uma impulsão muito forte seguida de uma correção muito forte seguida de uma impulsão muito forte. Então é isso que eu quero que a gente fique atento, em surfar justamente essa correção muito forte fechando esse VSR. Primeiro sinal a gente já teve que foi esse choque. Basta a gente saber qual o próximo ponto que a gente vai ter, qual a correção que o Bitcoin vai querer para poder fazer aqui essa queda, tá? O Bitcoin não é de fazer isso aqui e cair. O Bitcoin ele é muito de corrigir mais, manipular mais para poder cair. Então, por isso que é muito válido ainda a gente pensar em vendas nessas regiões aqui. Tranquilo, gente? Olha, qualquer dúvida, fala comigo, pode comentar nesse vídeo aqui, tá? Tem alunos aí que estão de parabéns, como Felipe Navarro, Raimundo Nais, galera que vem sempre participando, tirando dúvidas. Vocês precisam perguntar para vocês entenderem, vocês precisam tirar dúvidas, entrar na comunidade, tem muita gente entrando na comunidade ultimamente. A galera tá entrando, tá perguntando, tá tirando dúvidas, tá operando, tá botando dinheiro no bolso. Então você precisa fazer um pouco mais de esforço para estudar, para entender o assunto. E para isso, ó, se inscreve aqui no canal, clica no link da descrição. Lá você vai encontrar a nossa comunidade, você pode perguntar para a gente mesmo vai te responder, tá? Eu, Felipe, mesmo que você ainda não seja um assinante, mesmo que você ainda não tenha condições de ser um assinante. Tranquilo, gente? Então amanhã a gente se vê, tá? Com mais estudo de mercado. Boa noite para vocês e até amanhã. Valeu, galera!